Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de a gente se encontrar para eu ler para você, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que saiu em 38 jornais. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura com comentários nas entrelinhas. Título é A Nova Velha, porque parecia que seria nova, mas tem todos os defeitos, características da velha. Nessa segunda-feira, estou falando de segunda-feira desta semana, nessa segunda-feira fez 40 anos que o PMDB, em convenção nacional, escolheu a chapa Tancredo Neves e José Sarney, chapa de oposição, PMDB, partido de oposição ao governo militar, para a sucessão de João Figueiredo e para concorrer com a chapa governista Paulo Maluf, Flávio Marcílio. Paulo Maluf tinha sido governador de São Paulo, Flávio Marcílio tinha sido presidente da Câmara, todo mundo do PDS, partido do governo. Aí eu lembro que Tancredo, num café da manhã na casa dele, me contou que a pedido do general Ernesto Geisel, que estava no gabinete militar, não era chefe do gabinete militar, mas estava no gabinete militar daquela época, a pedido de Ernesto Geisel, fora a Montevidéu convencer o então vice-presidente João Goulart a aceitar o parlamentarismo para poder voltar ao país e assumir a presidência, surpreendido que fora, enquanto estava na China comunista, com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Vocês lembram disso, né? 1961, quer dizer, não sei se lembram, se já tinham nascido. Eu lembro. Brizola fez a rede da legalidade, porque Jânio renunciou. Naquele tempo, o vice não era ligado ao presidente, era eleito em chapa separada. O vice de Jânio Quadros seria o Milton Campos. Eu votei em Jânio e Milton. E o João Goulart era esquerda. Né? Era esquerda, né? Ele era fazendeiro e tal, mas era esquerda. E estava na China comunista. Então, e o Brasil estava rompido com a China comunista. Só para lembrar, rompeu em 49 e reatou só em 74. Né? E aí os militares disseram, não, ele não vai assumir o governo, não, a presidência da República. Aí o Geisel fala com o Tancredo vai lá, ô Jango. Aí Jango disse, eu volto, você é só presidente, chefe de Estado, mas chefe de governo vai ser você, Tancredo, primeiro-ministro. Né? Bom, o vice, José Sarney, tinha sido o DN, que era um partido de direita. Depois ingressou no partido criado pelo movimento de 64, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era para ser o partido do governo, no bipartidarismo. Tinha a Arena e MDB. Onde ficou todo o tempo, Sarney ficou o tempo todo no partido do governo. Todo o tempo do governo militar. Até a mudança de nome para PDS. De que foi presidente. Aí, no caso do governo militar, já estava tudo decidido. Né? Figueiredo, Geisel tinha planejado isso com o Golbery. Temos que devolver, não dá mais para continuar, devolver o poder para os civis. Eu vi isso de perto. Né? E aí fizeram anistia, acabaram com a censura, revogaram o AI-5, né? vieram de volta. Então, enfim, estava tudo pronto para o Figueiredo. Tá, devolve para o civis, seja lá quem for. No caso, então, do governo militar,
Aí Sarney participa da criação da Frente Liberal, uma dissidência dentro do partido do governo. Aureliano, Marco Maciel, Jorge Bonhausen e Sarney. Eu estava lá, eu vi essas coisas. Só que aí faz a dissidência, vai ter voto para eleger o Tancredo, e aí o Sarney se filia no PMDB e é vice do Tancredo. E o Tancredo fica doente e morre, e o Sarney fica presidente por 5 anos. Espera aí que você não entendeu ainda onde eu quero chegar. É que eu não sei se vocês que não testemunharam os fatos como eu testemunhei estão entendendo. Como é que pode alguém que estava de um lado, depois é o outro, e era para eleger um civil de oposição ao governo militar, e elegeu um civil que acompanhou o governo militar em tudo. Foi governador. Né? Bom, eu creio que vocês não vão entender, até porque quem viu tem dificuldade de encontrar a lógica nisso. Não tem lógica. É o interesse momentâneo, a oportunidade ou oportunismo. Claro que vão alegar, não, mas era pacificação nacional em primeiro lugar. Saiu da... A anistia já estabelecia. Acabam-se os ódios. Então, os pecados mútuos estão perdoados. Mais do que perdoados, estão esquecidos. Anistia é esquecimento, como me disse o Brizola, lá na casa dele em Santa Teresa, quando voltou do exterior. Quando eu perguntei coisas do dinheiro de Cuba, coisas de matem os militares, ele disse, companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Esqueci o passado. No dia em que eu nasci, o ditador Getúlio Vargas baixava um decreto-lei para ele próprio nomear o presidente supremo. E sabe por quê? Porque na sucessão no Supremo ia ser vice-presidente do Supremo um ministro que ele havia nomeado em 1932, mas que ele achou que o traiu. Então ele não queria esse ministro. Aí baixou um decreto-lei, quem nomeia presidente supremo sou eu e o mandato é por tempo indeterminado. Aí nomeou José Linhares, um ministro do Supremo cearense. Aí Getúlio é derrubado em 30 de outubro de 45, uma vergonha, a tropa brasileira vai lá dar sangue para derrubar 2 ditadores, volta para o Brasil e tem um ditador, Congresso fechado, não existia Constituição, existia o Estado Novo. E ele governava por decreto-lei, ele fazia as leis. Bom, ele foi derrubado, Congresso fechado. Quem vai ser o presidente? O José Linhares, presidente supremo. Foi uma época, ele passou a nomear todo mundo que tinha sobrenome de Linhares, ele nomeava para o Serviço Público Federal. Aí fizeram o trocadilho, os Linhares são milhares. Esse é o Brasil. Por isso que eu não me surpreendo, nem mesmo quando vejo o próprio nome do Brasil perdendo significado, porque República Federativa do Brasil é só um rótulo que está na Constituição, né? Como muitos outros, já que na prática é uma república unitária, porque os estados têm pouca autonomia e dependem dos recursos e da boa vontade do governo federal. Governadores e prefeitos têm que ir lá de bandeja, e vai piorar com essa reforma tributária que estão aprovando no Congresso, vai piorar. Vai ser a pá de cal na federação. Bom, se a gente for ampliar as exigências, aí a gente vai achar que república também está meio exagerado, lá vira marca de fantasia. Tanto quanto foi a marca Nova República, nascida há 40 anos, quando assumiu Sarney. A Nova República, o Tancredo é que batizou de Nova República. A Nova República repete a velha em seus defeitos e ainda tem outros, como, por exemplo, a mistura do crime organizado com a política. Além disso,
Tivemos a Lava Jato da nossa desesperança. Sonhávamos com o fim da impunidade entre os corruptos. E agora os eleitores recebem de novo o resultado das convenções partidárias municipais para a eleição do próximo dia 6 de outubro. É a mesma mistura que a gente não entende. De partidos, ideologias, gente contrária de repente vira amigo. Meu Deus do céu! Aqueles bastidores que a gente vê lá nos debates de São Paulo, né? Que coisa! Quanta hipocrisia, meu Deus do céu! Tem de novo aí novos Linhares nomeando, enchendo folha de pagamento, enchendo os ministérios de gente, né? E ainda temos aí um Vargas, né? Um Getúlio Vargas, quase 80 anos depois, inventando decisões acima da Constituição. Ou seja, a gente está pagando o pecado da passividade pelo desinteresse da política, né? A passividade principalmente do Senado. E vou falar de OAB, da mídia. Está vendo, está na cara. Porque basta ser alfabetizado para ler a Constituição e saber quando ela está sendo contrariada. Não é nem esquecida, descumprida, é contrariada. E como eu lembrei acima, naquele tempo de Vargas não havia legislativo. Hoje, o Congresso Nacional está ficando tão significativo quanto o rótulo de federativa na República do Brasil, a nova. De Brasília, Alexandre Garcia.